tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Polon, sou advogado e eu estudo a questão relativa à legislação de controle de posse e porte de arma. Você que está acompanhando o tema aí já viu que hoje nós tivemos a votação na CCJ do Senado sobre os projetos de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto de armas do presidente Bolsonaro. Eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui como é que foi essa votação, em linhas gerais, o que aconteceu, qual que vai ser a tramitação depois disso, quais as consequências dessa votação e depois dos efeitos se o decreto efetivamente cair. Antes da gente entrar efetivamente no tema, eu vou pedir para você que não é inscrito ainda, que se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos, clica no gostei para aumentar a repercussão do nosso trabalho, tá? E daí você adiciona aí nos comentários eventuais dúvidas que você tem, que nos próximos vídeos a gente vai abordar. Além disso, se você é advogado, nós temos grupos de mobilização no Brasil inteiro. Dá um alô no meu Instagram, no direct, que eu te mando o link do grupo do seu estado, tá ok? Bom, o que aconteceu? Como a gente tinha previsto nos outros vídeos que a gente falou aqui, os projetos de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto de armas do Bolsonaro passaram pela CCJ, tá? Destaque importante para aspectos negativos e positivos. Como a gente mostrou naquele vídeo, o que está por trás dessa votação do decreto de armas, tem muito senador ali que não tem a menor noção do que está falando. Então, destaques negativos. O senador Randolph citou Jesus Cristo. Ele demonstra duas coisas aí na citação dele. Primeiro, que ele não entende nada de armamento. Ele faz uma confusão absurda entre segurança pública e direito de legítima defesa, temas completamente distintos. E cita Jesus Cristo mostrando que, além de tudo, ele tem a menor noção de teologia. Tá? É fácil você descobrir que o cristianismo não tem nada a ver com desarmamentismo. Tá? O cristão ele é pacífico, não é pacifista. Todas as religiões cristãs são favoráveis à legítima defesa, inclusive para quem é católico, se for seu caso. O Catecismo da Igreja Católica deixa bem claro que o cristão deve sim fazer uso da legítima defesa, sendo sua obrigação resistir à ofensa injusta. Tá ok? Bom, outro destaque negativo é, claro, da senadora Leila, do esporte. A senadora Leila demonstra que não entende absolutamente nada do que está falando, mas sente aquela necessidade incontrolável de falar alguma abobrinha, né? E aí ela vai e faz um paralelo entre os crimes, como os crimes são terríveis, e por isso você, como a situação da segurança pública está em calamidade, você não tem direito à segurança pública. É mais ou menos esse o raciocínio da jogadora de vôlei Leila. Claro, citaram os massacres como Suzano, só que se esqueceram de pensar que a única coisa que pode parar um agressor armado é um defensor armado. Como sempre, eles demonstram que não têm conhecimento nenhum, tá? E isso é culpa de quem? Nossa, que nós não estamos fazendo a pressão suficiente para que esse povo pelo menos entenda que o nosso direito à legítima defesa não tem nada a ver com essas estripulias que eles fazem. Mas vamos continuar. Outro destaque também é o senador Cajuru. Todo mundo achando que o senador Cajuru ia ser favorável ao decreto, à legítima defesa. O senador Cajuru votou com o Centrão, votou contra. Destaques positivos. O senador Marcos Rogério, que na última sessão da CCJ tinha sido contrário ao nosso pleito, tá votando contra a realização de audiência pública, mudou de lado e não só isso. Ele fez uma defesa extremamente rigorosa e muito bem feita sobre a importância de se manter o decreto e da sua constitucionalidade, que ele não extrapolou de maneira nenhuma o poder de regulamentar. Então foi um destaque muito positivo. E outro destaque positivo também que a gente pode destacar aqui para vocês, senhores, é o seguinte: a mobilização que vocês fizeram está dando certo sim, parabéns. Na última reunião da CCJ foi um massacre, nessa aqui agora nós já obtivemos resultados positivos, mesmo perdendo. Por quê? Na outra foram só 4 votos ao nosso favor, nessa aqui nós tivemos 9. E lembrando o seguinte, o senador Flávio Bolsonaro, o Major Olímpio e o Lazier, eles eram suplentes e não puderam votar. Se eles tivessem direito a voto, teria empatado 12-12, certo? Então, parabéns para vocês, a mobilização está dando certo, então agora mais do que nunca você tem que se mobilizar no seu estado para fazer com que o seu senador vote pela legítima defesa e pela manutenção do decreto. E daí a gente vai para o outro tema. O que acontece agora depois da CCJ? O decreto caiu, tudo acabou? Não, não é assim. É um projeto de
decreto legislativo, certo? E o projeto de decreto legislativo, ele tramita igual um projeto de lei, é bem parecido. Então ele saiu da CCJ agora, então o decreto do Bolsonaro de armas continua, esse projeto para sustar, ele saiu da CCJ, ele vai a plenário, então é importante que você pressione seus senadores. Depois disso, se aprovado em plenário, ele vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, e lá, se passar da Comissão de Constituição e Justiça, aí ele vai a plenário lá também, certo? Então é um longo caminho, a gente ainda tem muito trabalho a fazer, muita mobilização. Então o decreto ainda não caiu, certo? O decreto ainda não caiu, nós temos uma longa tramitação pela frente. Temos que fazer muita pressão, porque o ideal é matar agora, era matar na CCJ, não conseguimos, então agora nós vamos tentar derrubar isso aí no plenário do Senado, certo? Lembrando que se passar ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e se passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vai para o plenário da Câmara, certo? Então, é hora de pressionar, é hora de ir para cima. Mais que isso, nós temos que lembrar a vocês que é muito importante a participação. Quem não luta pelo direito, quem não vigia pelo direito, não merece o direito que tem, tá? Então, foram citados os CACs, os caminhoneiros na CCJ, os advogados. Então, você que pertence a qualquer dessas classes, força e mobilize. Se você que não pertence a nenhuma dessas classes, mobilize também para a manutenção do decreto, porque fracionando a força, diminuindo a força do famigerado Estatuto de Desarmamento, a probabilidade de conseguirmos derrubar ele depois numa revisão, que é aquele projeto do deputado Peninha, se torna cada dia maior, tá ok? Bom, mas e se passar por tudo e o decreto tivesse seus efeitos sustados? Bom, se o decreto tivesse seus efeitos sustados, você que está acompanhando o tema, você assistiu o vídeo do Fabrício Rebelo, dizendo que se trata de um controle de constitucionalidade do Senado e o efeito dele vai ser ex-tunc, ou seja, vai retroagir até lá no começo, e todo mundo que comprou arma ou pediu porte com base no decreto e obteve esse direito, vai perder, vai voltar para a estaca zero. Eu respeitosamente, mas muito respeitosamente, discordo do Fabrício Rebelo, que é autoridade nesse tema. E eu vou dizer para vocês por quê. Vários doutrinadores, e eu seguindo esses doutrinadores, entendem o seguinte, que não existe controle de constitucionalidade de decreto regulamentar, que foi o caso do decreto do Bolsonaro. Ainda que fosse feito pelo STF, não poderia ser feito um controle de constitucionalidade do decreto regulamentar, porque esse decreto só regulamenta, o controle de constitucionalidade é em cima de lei. Então, se for feito qualquer efeito sobre decretos regulamentares, teria que haver um reconhecimento de constitucionalidade da lei pelo Supremo, o que é chamado de inconstitucionalidade por arrastamento. Da mesma forma, quando o Senado utiliza o artigo, deixa eu ver o número do artigo certinho aqui, 49, inciso 5º, que é o controle dos decretos regulamentares que eventualmente extrapolaram o poder de regulamentação, ele não está fazendo controle de constitucionalidade, e isso é muito importante. Ele está fazendo um controle de legalidade. E esse controle de legalidade é para dizer se o decreto é legal ou ilegal. Se ele for legal, é porque ele respeitou os limites de regulamentação. Se ele for ilegal, é que ele extrapolou esses limites. Como é um controle de legalidade e está sendo feito por um projeto de decreto legislativo, ele vai ser tratado como uma simples lei. Tanto que no final do projeto de decreto legislativo que tramita lá, está o artigo 1º, ele susta os efeitos do decreto, e artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Isso é muito importante. Por quê? Porque se esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, ele não tem efeitos retroativos, porque a regra geral do direito brasileiro é que a lei não retroage. Então as pessoas, no meu entender, e salvo o melhor juízo, que obtiveram esse direito ao longo do tempo em que tramitar isso aí, se lá na frente mudar o decreto do Bolsonaro, esse decreto do Senado for aprovado, as pessoas que obtiverem esse direito têm que ter o direito respeitado, tá? Porque se tratou de ato jurídico perfeito. E ainda que assim eventualmente não ocorra, eu acho difícil, você tem direito de impugnar isso individualmente e pedir o controle difuso de constitucionalidade deste decreto, porque à medida que ele entra na atribuição do Executivo, porque se trata de um decreto meramente regulamentar, esse decreto do Senado seria este sim inconstitucional. Então, recapitulando para vocês, muito importante mobilizar o seu senador agora para a gente derrubar isso aí
no Senado. Número 2, ainda não acabou, tá? A CCJ não extinguiu o decreto do Bolsonaro. Isso ainda tem um longo trâmite, vai passar pelo plenário do Senado, CCJC da Câmara dos Deputados e plenário da Câmara. E por fim, eu entendo que se você obteve esse direito e posteriormente, ainda que o decreto caia, esse direito tem que ser mantido por ser ato jurídico perfeito, uma vez que esse decreto aqui entra em vigor na data de sua publicação e não se trata de controle de constitucionalidade e controle, mas sim de controle de legalidade, tá ok? Um grande abraço, força na mobilização aí e até mais.